negativa. Aí a gente, vamos lembrar do senso comum, das coisas que a gente vê assim no nosso dia a dia. Se eu pegar dois ímãs e colocar os lados iguais e aproximar um do outro, vai acontecer o que nesses ímãs? O mesmo lado, lados iguais, eles vão sofrer repulsão, né? Tem aquela frase, os iguais se repelem, certo? Então o mesmo vale para cá, ó. Se eu estou aproximando essa luz do negativo e ela se repele, significa que a luz é igual à placa. Ela também tem carga negativa. Negativo com negativo se repele, beleza? Então ele descobriu que essa luz era formada por algo negativo. E ele chamou de elétron, tá? Aqui ele descobre uma partícula que fazia parte da composição do átomo. Tá? Aqui ele descobre que o átomo não é mais indivisível, agora ele pode ser divisível, tá? Porque ele pode ser dividido nessa parte dos elétrons, dessas partículas. Então ele descobre o elétron dessa forma aqui, uma partícula negativa, lembre-se disso. Então o átomo, para Thomson, é uma partícula maciça, mas agora ela é divisível, como eu falei. Ele vai ser dividido entre uma esfera gelatinosa, repara, ó, essa esfera gelatinosa, parecido com o modelo lá do Dalton, continua sendo uma esfera, só que ela é carregada positivamente. A esfera vai ser positiva. E os elétrons que ele descobriu, aquelas partículas, vão ficar grudados, ó, vários elétrons aqui grudados, e os elétrons têm carga negativa. Ah, e como que ele sabia que essa esfera era positiva? Ele falou isso para poder explicar a neutralidade da matéria, tá? Os materiais eles não são carregados a todo momento, não é negativo toda hora, tá? Eles são nêutrons, você consegue tornar ele negativo, mas eles são nêutrons. Então, essa carga positiva é para neutralizar a carga negativa que tem aqui dos elétrons. E ele ficou conhecido como pudim de passas, tá? Só que assim, pudim de passas é meio difícil da gente imaginar aqui no Brasil, porque eu acredito que ninguém faça um pudim de passas. Eu gosto de relacionar o átomo dele, na verdade, como um panetone. Como que é o panetone? É uma massa, né, aquele pão, a massa, e tem várias frutinhas grudadas nessa massa. Então é como se fosse essa massa do átomo positiva, fosse o pão do panetone, e os elétrons fossem as frutinhas, tá? É assim que ele ficou conhecido, mas não lembra do panetone, lembra do pudim de passas, que é o que vai aparecer na prova de vocês. Depois de um tempo, um aluno do Thomson, chamado Rutherford, ele quis fazer um experimento para provar algumas coisas que o Thomson criou lá de conhecimento, descobriu, tá? Só que sem querer, ele acabou percebendo alguns erros no átomo do Thomson. E acabou criando um outro modelo atômico, que ficou conhecido como modelo atômico de Rutherford, aqui em 1911. Como ele fez isso? Vamos olhar para esse experimento aqui, ó. Foi conhecido como experimento da folha de ouro. Nessa época, já se tinha o conhecimento da radioatividade, que antes, lá na época do Thomson, estava bem começando, bem no início. Aqui também estava no início, mas já se tinha um conhecimento um pouquinho mais avançado, tá? E em que eles colocaram aqui dentro dessa caixa, uma caixa feita de chumbo, para impedir a radiação dela se espalhar para todas as direções, e colocaram um elemento radioativo aqui dentro, que era o polônio, um emissor de partícula alfa, tá? E aqui na frente deixaram um buraco para essas partículas alfa ir apenas nessa direção, em linha reta. Ao invés dela se espalhar para tudo qualquer lugar, ela vai apenas em linha reta. E se sabia que essa partícula alfa tinha carga positiva, tá? Elas tinham carga elétrica positiva. Aí o que eles pensaram? Se eu atirar essa partícula alfa aqui em direção a uma folha feita de ouro, igual uma folha de papel, mesma finura, na verdade até mais fina do que a folha de papel, só que feita de ouro, dentro de um receptor de partícula alfa. Esse receptor ele brilhava, tá? Quando a partícula batia nele, ela brilhava. Aí qual era a ideia? Vamos lembrar lá do átomo do Thomson. Vamos imaginar que isso aqui, essa folha na verdade é um pudim gigante. E aqui a partícula alfa, na verdade, seria um fuzil dando um tiro nesse pudim. O que vocês acham que vai acontecer se eu der um tiro no pudim? É normal que a munição, a bala, bata no pudim
e volte. Não é, né? O certo seria ela atravessar o pudim e passar para o outro lado. Era isso que o Rutherford estava esperando quando ele queria provar o modelo do professor dele, do Thomson. Tá? Mas o que ele observou, na verdade, acabou percebendo um erro. Quando ele dava esses tiros com esse bombardeamento com a partícula alfa, a maioria das partículas atravessavam como era esperado. Mas algumas sofriam alguns desvios. Ó. Batia na folha de ouro e descia. Batia e subia. Algumas batiam e voltavam. Então ele pensou, se isso aqui está acontecendo, então o átomo não é uma massa gelatinosa, igual dizia o Thomson. O átomo, na verdade, é uma outra coisa que a gente vai ter que chegar numa conclusão aqui. Reparem só para essas partículas aqui embaixo. Tá? A gente falou aqui dessa emissão que atravessa a folha de ouro, e aqui seria os átomos da folha de ouro. Tá? Cada uma dessas bolinhas aqui seria uma ampliação, uma visão ampliada desses átomos da folha de ouro. Tá? E essas linhas são as partículas alfas sendo emitidas. Quando elas passam próximo, ou melhor, ao redor dessa região escura, aqui no centro de cada bolinha, elas conseguem simplesmente atravessar. Tá? E a maioria consegue fazer isso, porque essa região, ao redor dessa região escura, dessas bolinhas, são grandes. Então a radiação simplesmente atravessa. Mas elas vão sofrer de desvio quando elas batem na bolinha preta, então ela consegue bater e voltar, ou bater e ir para cima ou para baixo. Então vai sofrer um desvio ali. Vou fazer uma imagem ainda mais ampliada, tá, dessa bola. Aqui no centro e uma região ao redor. Quando a radiação atravessa aqui, ela vai simplesmente direto. Mas quando bate nesse centro, vai sofrer o desvio. Qual foi a conclusão, então, que o Rutherford teve dessa situação? Se a maior parte dessas partículas estão atravessando, significa que o átomo, essa região aqui ao redor, ele é feito de espaço vazio, ou seja, o átomo na verdade é feito de nada, é feito de vazio, de vácuo, tá? Por causa que a maioria das partículas simplesmente atravessa. Então a maior parte dele não é feito de nada, já que está atravessando. Já nessa região, no centro, lá bem pequenininha mesmo, muito pequena, se nessa região as partículas batem e desviam, então é ali onde existe alguma coisa, é ali que tem massa. Ali é onde está a matéria do átomo. Tá? Então, para o Thomson, o átomo na verdade era uma esfera vazia, uma esfera principalmente vazia, com um pequeno pontinho no centro, que ele chamou de núcleo, e é onde está a massa. Tá? Então, ao redor, tudo isso não tem nada, é vazio. E aqui tem a massa, beleza? Aí, só como efeito de comparação, né, de fazer aqui de um jeito proporcional, vamos usar um estádio de futebol, o Maracanã. Imagina essa região do centro, que a gente chama de núcleo, é como se fosse a bola de futebol lá no centro, lá onde começa o jogo, lá no centro. Tá? E essa região ao redor vazia seria o estádio todo, tá? Então seria mais ou menos essa comparação. É como se o estádio de futebol não fosse feito de nada e somente a bola de futebol fosse realmente a matéria. Esse é o átomo do Rutherford. E aqui houve a descoberta do próton. Quem é esse próton? O próton agora é uma partícula positiva. Lembra que eu falei que a partícula alfa é positiva? Então se ela bate nesse núcleo, nesse centro, e desvia, repele, então significa que esse núcleo aqui tem algo positivo, tá? Que se fosse ao contrário, não, aí ia atrair, ia bater e ia ficar agarrado. Mas como bate e repele, significa que o núcleo, onde está o próton, também é positivo, para ter essa repulsão. Então essas são as afirmações do Rutherford. A maioria das partículas alfa atravessam a folha de ouro, então o átomo é formado por um enorme espaço vazio que ele chamou de eletrosfera. A eletrosfera é a região vazia, tá? E na eletrosfera tem esse nome porque a gente lembra do elétron, é onde estão os elétrons do átomo. Na eletrosfera tem a partícula negativa, o elétron. E uma parte das partículas alfa sofrem desvios, pois elas colidem com uma minúscula região central chamada de núcleo. Tá? Então ela vai bater naquele núcleo bem pequenininho e vai desviar, que é onde estão os prótons.
No núcleo estão os prótons positivo, elétron negativo na eletrosfera, próton positivo no núcleo. Isso aqui é uma imagem do modelo atômico do Rutherford, tá? Que é parecido com o sistema solar. Ele é conhecido como sistema solar. Como assim? Ó? Tem o Sol no centro e os planetas ao redor. E ao redor é vazio, é vácuo, o espaço é vazio. Tá? Então a gente tem o Sol no centro e os planetas ao redor orbitando esse Sol. O átomo seria a mesma coisa para o Rutherford. O núcleo no centro, onde estão os prótons, e ao redor os elétrons, como se fossem os planetas orbitando. Tem alguns defeitos em relação ao átomo do Rutherford. Vamos ver aqui o primeiro deles. Se o núcleo possui partículas positivas, porque elas não vão se repelir, tá? Porque lembra que a gente falou? Os iguais se repelem. Então, se nesse núcleo tem um monte de partícula positiva, por que elas não se repelem para longe e o átomo deixa de existir? Porque aí veio depois um outro cientista chamado James Chadwick. Lembre-se que pelo menos do sobrenome dele aqui, ele descobriu uma outra partícula. Ele fez um experimento muito parecido com o Rutherford, só que ao invés de usar o polônio, que emitia a partícula alfa, ele utilizou um elemento chamado berílio. O berílio, ele emitia uma partícula que não tinha carga elétrica, tá? É uma partícula que a gente fala que é neutra. Se é neutra, então o Chadwick chamou ela de nêutron. Então é uma partícula que não tem carga, ela não é positiva e não é negativa, ela é neutra, por isso nêutron. Então os nêutrons têm essa função de segurar os prótons aqui e não deixar eles se repelirem para longe, tá? E a outra questão que tinha um defeito no átomo do Rutherford é que se os prótons e os elétrons, lembra? Elétron está ao redor do próton. Se os prótons e os elétrons possuem cargas opostas, por que elas não se atraem, já que os opostos se atraem? Por que isso não acontece e o elétron faz essa trajetória aqui? Para o Rutherford, ele ficava aqui circulando. Essa era a trajetória em relação ao Rutherford. Mas, se a partícula está se movimentando, ela primeiro, segundo as leis da física, a física clássica, toda partícula em movimento circular perde energia. Tá? Então, se ela perde energia, ela vai começar a mudar a trajetória dela e cair dentro do núcleo, porque ela vai estar sofrendo uma atração, positivo ou negativo, certo? Aí alguém chegou e falou, então o elétron na verdade não está se movimentando, ele está parado. Só que se ele ficar parado, ele também sofre atração e colide com o núcleo, tá? E isso aqui ninguém conseguiu resolver em relação ao Rutherford. Só depois que veio um outro cientista, lá em 1913, chamado Niels Bohr, foi conhecido como modelo atômico de Bohr, tá? Ele veio com as ideias da mecânica quântica, ele cria a mecânica quântica aqui nesse momento, que resolve essa questão da emissão da energia do elétron, lembra? Elétron em movimento circular, uma partícula em movimento circular, vai emitir energia. A mecânica quântica, ela trata das partículas que são menores do que o átomo, essas partículas que formam o átomo, tá? E ali a física funciona de um jeito completamente diferente do que a física ao nosso redor, beleza? Então, quais eram as ideias? Os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares, de modo a ter uma energia constante, ou seja, uma órbita estacionária. Qual é a ideia de energia constante? Ela não vai sofrer alteração. A energia vai ser aquela ali e ponto final. Ele não vai emitir energia. 2. Aí resolve o problema, né? Se o elétron não está emitindo energia, ele não vai colidir com o núcleo. 2. Os elétrons estão situados em níveis ou camadas, onde cada nível possui um valor de energia constante. Como eu falei já, mas aí completa aqui com essa imagem. Ó. Eu tenho o núcleo e aqui são as camadas mais cortadas, tá? Cada uma dessa aqui forma um círculo, mas aqui é só um pedaço. Eu teria a primeira camada, camada 1 ou camada K, pode ser chamada das duas formas. Aí vem a camada 2 ou L, 3 ou M, aí vai até o 7. E aqui na ordem alfabética, né? K, L, M, N, O, P e Q. Tem as camadas aqui. Cada uma delas com um nível de energia constante. E sempre aumentando, ó.
sentido em que ocorre o aumento gradativo da energia. Ou seja, quanto mais externo essa camada está, maior é a energia dela. Quanto mais interno, menor é o valor da energia. 3. Terceiro postulado. Um elétron, ao absorver energia externa, como assim, ó? Vamos supor que eu pego uma substância e aqueço ela, eu coloco ela numa chama. Se a gente lembrar o fogo, a chama do fogo, ela é feita de energia, tá? O calor. Então o calor vai ser transferido para esse elétron. Lembra, ele não pode emitir energia porque é constante, mas ele pode sim absorver, tá? Então quando o elétron absorve energia externa, ele vai ficar num estado excitado e salta para uma camada posterior, igual está acontecendo aqui, ó. Vamos supor esse elétron, esse átomo. Eu tenho 1, 2, 3 camadas, primeira, segunda, terceira. Eu tenho um elétron na segunda camada e está absorvendo energia. Eu estou fornecendo energia para ele, aqui na setinha, fornecer energia. Daqui, ele vai saltar para uma camada mais externa, uma camada posterior. Aí olha lá no desenho, a gente chama de salto quântico. Ele vai simplesmente desaparecer da segunda e aparecer aqui na terceira, tá? E vai aparecer lá. Só que os elétrons, eles possuem uma tendência natural de retornar à camada anterior, emitindo toda a energia absorvida na forma de luz. Como assim? Gente, na natureza, nada gosta de ter muita energia, tá? É horrível. Qualquer objeto, qualquer partícula tem uma quantidade de energia muito grande. Eles sempre tentam jogar um excesso de energia fora. O que a gente fez aqui foi dar energia para o elétron, uma energia que ele não tem, e ficou no estado excitado. Nesse momento ele tem uma energia tão grande que ele não quer, ele vai retornar para a camada anterior, ele vai voltar da terceira para a segunda e vai jogar essa energia na forma de luz, ele vai jogar fora, porque ele não quer essa energia. Aí quando ele joga fora, ele emite na forma de luz. Beleza? E não é possível, quarto postulado, não é possível o elétron ocupar o espaço entre dois níveis. Como assim, ó? Nível 1, 2 e 3. Ele só vai ficar no nível 1, ou no nível 2, ou no nível 3. Ele não pode ficar entre um nível e outro. É tipo a gente subir escada. Você consegue subir uma escada e meia? Não dá, né? Você ficaria flutuando entre a segunda e a